Gigantes. Você acredita neles? Cada vez mais e mais pessoas, a fim de descobrir o verdadeiro passado sobre a Terra, começam a se deparar com diversos contos e lendas nas mais diversas culturas pelo mundo afora, em diferentes épocas, povos sem ligação nenhuma, sempre falando de gigantes. Você pega até histórias, fábulas, como Joãozinho e o pé de feijão. No topo daquele pé de feijão mágico, eles encontram um gigante, que é o guardião de uma galinha que põe ovos de ouro. Você sai do imaginário popular, as coisas mais bobinhas, histórias para criancinhas, até mesmo a própria Bíblia fala desses gigantes, dos Nefilins. Davi ficou famoso, reconhecido pela sua coragem e bravura por derrotar Golias, o gigante. Cruel, perverso. A Bíblia sempre os relata assim e deixa claro em uma das suas passagens que eles são um fruto proibido da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Estudos realizados também em outras culturas encontram riquezas de detalhes em várias dessas criaturas, sempre com origens diferentes, sim, mas com um comportamento parecido, extremamente violentos. É assim na Grécia, é assim na Roma Antiga, você sempre vai encontrar os relatos desses seres. O que é intrigante é que, de vez em quando alguém acha ossos com um tamanho muito avantajado, logo chegam os autorizados a mexerem com aquilo e você é obrigado a chamar, né? São descobertas arqueológicas e aí eles dizem que é fraude, mas cada vez aparece mais e mais indícios do gigantismo, inclusive em muitos dos cenários aqui pelo Brasil mesmo. Montanhas que parecem ter formas humanas, pedras gigantescas com essas formas, parecem mais fósseis do que pedras mesmo. Isso tem, obviamente, despertado a curiosidade de muitas pessoas e criado certas teorias em cima. Agora eu me deparei aqui com uma nova descoberta, uma suposta descoberta, vamos colocar assim, né, de 24/6/2024, mostrando esses ossos aqui, ó. Claro que isso pode ser farsa, né, pode ser fraude, mas todas que são encontradas sempre são consideradas fraudes. E isso talvez seja fraude. A matéria diz o seguinte: descobertas arqueológicas recentes revelaram evidências surpreendentes de gigantes antigos, alterando significativamente a nossa compreensão da história. Escavações em vários locais do mundo, incluindo a aldeia de Jiangjia, na província chinesa de Shandong, revela restos de esqueletos de indivíduos que eram extraordinariamente altos para a época. Aqui você está vendo a imagem junto comigo, né, dessas supostas descobertas. Em Geórgia, os esqueletos neolíticos que datam de aproximadamente 5.000 anos incluem homens de cerca de 5 a 6 metros de altura. Esta altura é notável considerando que a estatura média das pessoas daquela época era significativamente mais baixa. Os investigadores acreditam que estes indivíduos altos eram provavelmente membros de alto estatuto das suas comunidades, beneficiando de uma melhor nutrição e condições de vida em comparação com seus contemporâneos. Esta teoria é apoiada pela descoberta de grandes tumbas e artefatos valiosos, como cerâmica e jade, encontradas ao lado de esqueletos, sugerindo que esses indivíduos receberam respeitos e recursos significativos. Aqui a gente vê outra imagem, né, da moça deitada com apenas um desses ossos encontrados, né, supostamente encontrados, tem que colocar assim, já que tudo é fake, a menos que a mídia diga que não é, né? Então tá aí, né, matéria também de uma mídia, mas uma mídia que não tem o mesmo alcance de uma CNN, de uma Globo, né, dessas mídias aí que estão o tempo todo e que já se tornaram internacionais. Então a imagem aí é muito intrigante, né, meus irmãos? Se realmente for real, a gente hoje em dia não dá nem para saber, mas me parece ser, né? A matéria até aqui tem me parecido confiável, né? Seguindo aqui os relatos, descobertas semelhantes foram relatadas em todo o mundo, contribuindo para um crescente conjunto de evidências que sugerem a existência de povos antigos que eram muito mais altos do que a média. Essas descobertas incluem restos de esqueletos em vários locais, relatos de esqueletos gigantes surgiram em diferentes partes do mundo, indicando que o fenômeno dos gigantes antigos pode ter sido mais difundido do que se pensava anteriormente. Artefatos significativos ao lado dos restos de esqueletos. Os arqueólogos encontraram artefatos que indicam que esses indivíduos altos possuíam status sociais elevado e tinham acesso a recursos superiores. Meus irmãos, eu vendo isso aqui eu me emociono um pouco, certo? Eu fico vibrante, porque quando você lê ali, principalmente aquele trecho onde Davi começa a sua jornada até se tornar o rei, você vê claramente a descrição, né, que esses camaradas, esses seres, eles eram extremamente violentos. O que eles queriam, eles simplesmente pegavam.
Eu acredito que é desse passado que surge até aquele ditado: olha, você é grande, mas não é dois. Porque o cara era grandão, era forte, extremamente violento, ele usava disso. Então, a mulher que ele queria, ele simplesmente pegava e levava. O objeto que ele queria, ele também tomava. Ele usava dessa força, por isso que eles eram extremamente temidos e ao mesmo tempo odiados. Para enfrentar esses caras, que inclusive eram excelentes guerreiros também, tinha que se juntar muitas pessoas para fazerem isso. Foi encontrado também uma ossada, e eu fiz um vídeo na época, né, de vários desses guerreiros, e bateu com uma lenda local que falava que esses guerreiros foram presos porque eram extremamente violentos, estavam fazendo o que queriam, pegavam mulheres à vontade, tomavam a comida dos aldeões. Então se juntou os homens valentes daquele lugar e descobriram onde eles moravam, que era numa caverna muito profunda. Eles conseguiram levar uma pedra enorme para ali e selaram essa caverna. Os gigantes não conseguiram tirar, eles colocaram muitas e muitas pedras. Provavelmente, de alguma maneira, conseguiram ali estourar a caverna, a boca da caverna, enfim, né? Não se sabe. É por isso que eu creio que tinha muito mais tecnologia desconhecida de hoje, daquela época, né? Mas enfim, existia a lenda desse local, né? E, inclusive a caverna era conhecida até os dias de hoje como a caverna desses gigantes. E aí, nos nossos tempos, as pessoas supostamente encontraram essas ossadas. E aí chamaram os institutos. E os institutos, quando vieram, olharam, né? Levaram aquela ossada toda. Ninguém fica com nada, não pode ficar. E depois deram a notícia que era falsa, né? Aí eu questionei na época, né, no nosso vídeo. Faz tempo, né? Eu não esqueci já os detalhes, mas lembro bem, né, da história em si. E que eles disseram, né? Que ó, você não pode ficar com nada, a gente vai levar, a gente vai analisar e finalmente ver o veredito, que era tudo mentira, né? Aí você, como eu disse naquela época, cabe a você, meu irmão, fazer o seu próprio julgamento a partir das coisas que você vê. A matéria continua dizendo o seguinte: estas descobertas desafiam a nossa compreensão tradicional da história humana, provocando uma reavaliação dos estilos de vida, dietas e estruturas sociais das civilizações antigas. A presença de gigantes em registros históricos levanta questões intrigantes sobre os fatores genéticos e ambientais que podem ter contribuído para a sua notável altura. Em outros tempos isso aqui seria usado para confirmar, né, as Sagradas Escrituras, mas hoje nem se toca no assunto. A descoberta desses enormes esqueletos é um desenvolvimento inovador na arqueologia, fornecendo novos conhecimentos sobre as antigas sociedades humanas. À medida que os investigadores continuam a explorar estas descobertas, é provável que a nossa compreensão da história e da diversidade e ancestralidade humana se expanda. Então, resumindo aqui para vocês, né, está sendo criado uma nova narrativa. Uma narrativa onde o cristianismo será totalmente deixado de lado. Esses segredos que são guardados a 7 chaves, que o diga a Biblioteca do Vaticano, que tem vários desses documentos, que você não pode ter acesso, eles guardam literalmente a história a 7 chaves e vão soltando o que é conivente para casar com as narrativas que precisam ser criadas para as novas leis que vem aí, um novo sistema de governança que será mundial. Então, aos poucos, meus queridos irmãos, nós vamos saber de várias coisas com muita naturalidade para apoiar o que está sendo feito agora. Vão sendo soltas aos poucos. Porque se tivesse revelado antes, as pessoas teriam a certeza de que o que narra as Sagradas Escrituras é a mais pura verdade. Então elas reforçariam sua fé, reforçariam sua espiritualidade, o que não é interessante para o sistema nesse momento, que quer justamente o contrário. Eles querem que você esqueça. Você pode até dizer, olha, eu sou cristão sim, mas você não pode fazer as suas escolhas e ter as suas convicções, opiniões baseadas na sua fé. Você tem que ser um cristão de fala, de apresentação, não na prática, jamais na prática. Então é isso que está sendo feito. A nova lei do mundo toda está sendo moldada para isso. As evidências do gigantismo, elas vivem até hoje. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, né, enquanto a gente encerra o vídeo, você já está vendo aí, né, que ele foi feito em cima de fotos antigas, né, supostas fotos antigas, e a gente tem que colocar sempre essa palavra, de jogadores, né, de basquete do passado que, segundo as informações, segundo essas imagens, poderiam ser reais, né? Foram realmente muito altos. Esse vídeo aí que você tá vendo, ele foi feito com inteligência artificial. Você vê claramente isso, tá certo, família? Deixar bem claro. Mas, mesmo que isso aqui, que a gente esteja vendo, seja tudo uma mentira, né? Uma forçação de barra, porque o sistema, ele também age dessa maneira, né? Ele solta certas mentiras, aí quando a gente comenta, dá repercussão àquilo, aí eles vêm e prova que, de fato, era uma mentira deles mesmos, né? Mas aí o efeito negativo sobre o raciocínio em cima disso já foi realizado, né? Já foi conquistado. Então é missão cumprida para os caras. Você tá entendendo, família? Eu solto uma mentira, digo a você uma informação, aí você sai conversando com seus amigos, né? Gera uma repercussão ali, aí depois chega outro e diz, ó, aquilo ali é mentira. E aí tudo que você passou o tempo raciocinando, perdendo o tempo,
De uma segunda vez você não vai fazer de novo, porque as informações passam a não ser confiáveis. E aí, automaticamente, o ser humano é assim, a gente começa a procurar o que é confiável. E o que é que está sendo empurrado com ela abaixo, né? Se você procurar agora mesmo aqui, nessa plataforma, qualquer informação sobre qualquer coisa que seja, quais são os canais que vão ser recomendados para você, né? Os donos da notícia, ou não, né? UOL, G1, Globo.com, né? Você acha que é por acaso, meus irmãos? Essa farsa, essa mentira que a gente vive, ela não foi inventada agora não, meus irmãos. Ela faz parte de um processo de mudança de comportamento, de crença e tudo que você vê na sociedade e que foi arquitetado há muito tempo. A questão é simplesmente essa. Eu sei que a realidade é dura, né? Esses dias eu postei aquele trechinho do Monark, né? Que foi inclusive uma crítica que eu fiz em cima do canal TV Afiada. E no meio, se você prestar atenção, o Monark tá falando com aquele cara do Ancapsu, né? Que é um senhor, né? Com uma barbona grande. Pessoa bem inteligente, por sinal. E quando o Monark começa a falar a verdade, tem um momento que ele diz assim: ah, mas se isso aí for verdade, então fedeu, né? Então a realidade é tão dura, meus irmãos, que muitas pessoas inteligentes, intelectuais, preferem negá-la. Porque se realmente é assim, há pouquíssimas coisas a se fazer. E não que realmente essas pouquíssimas coisas a se fazer sejam impossível. Era só ter consenso. Mas a pessoa sabe, né, que devido a eles terem os controles totais sobre mídias sociais, sobre aqueles que fazem lei, etc, etc, né, os caras são donos do dinheiro literalmente. Embora a solução fosse simples, é só a população ter conscientização, mas para chegar a esse ponto é quase que impossível. Então veja como despertar não é para qualquer um. Aquela cena do filme de Matrix não é por acaso, meus irmãos. É uma das cenas mais chocantes se você parar pra pensar. O cara dormia, ele é acordado, mas a realidade atual é tão dura que o cara quer voltar a ser sugado ali por cabos, né, na realidade do filme Matrix, por cabos, né, falecer ali mesmo, sem nunca nem ter vivido. Pensar apenas que viveu. Olha a que ponto. E você acha que é diferente do mundo real? Aquela cena foi por acaso? Foi uma cena de ficção, baseada em nada? Ou ela descreve a pura realidade? Eu deixo essa batata quente na tua mão e esse vídeo encerra aqui. Agradeço demais a cada um de vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a raciocinar e enxergar, meus irmãos, que entre o céu e a terra tem muitos mistérios que simplesmente estão debaixo do tapete. Mas à medida que a agenda avança, eles serão revelados com uma narrativa diferente do que você esperava, do que você achava, né, que o mundo iria mudar ao descobrir-se isso, mas elas vão ser descobertas sim, mas os efeitos serão contrários por conta da narrativa e pela informação hoje está criando o seu dono, certo? Então é isso, fiquem com Deus, meus irmãos, e sempre encarando o sobrenatural.